Além dos sinais da natureza e das guerras, outros sinais apontam para o fato de que estamos nos últimos dias e as profecias já estão se cumprindo. É isso mesmo, as profecias já estão se cumprindo. Este mundo não sabe o que o aguarda, mas você pode saber e se preparar. A partir desta quarta-feira, 16 de outubro, os alertas do fim. Uma série de estudos inédita que irá abrir os seus olhos e preparar você em todas as igrejas universal. Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Eu tenho certeza que você que está acompanhando esse programa nesse momento, parou um pouquinho para pensar justamente em tudo que você acabou de acompanhar e, paralelo a isso, atento a todas as coisas que vêm acontecendo nesse mundo, que mostram que realmente as Escrituras estão se cumprindo. Por essa razão, eu quero convidá-lo para hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro, estar conosco para participar de uma reunião especial onde haverá o alerta para tudo que nós temos visto acontecer, a fim de que você entenda o quanto isso contribui para a sua salvação. Porque uma coisa é certa, o Senhor Jesus, mais do que qualquer pessoa, deseja que você tenha a certeza da sua salvação, do destino da sua alma. Por isso, logo mais às 19 horas, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, traga sua Bíblia, porque à luz da Palavra de Deus, nós vamos mostrar para você algo que com certeza vai chamar a sua atenção. O programa Saindo da Crise começa agora, nós vamos a uma matéria e eu volto daqui a pouco. O maior terremoto de Taiwan em 25 anos fere mais de 1.000 pessoas e deixa mortos e desaparecidos. Inundações históricas no Cazaquistão. As mais graves inundações em 30 anos atingem áreas que nunca foram atingidas. 16.000 pessoas já foram removidas dessas regiões de risco. Tornado atinge 9 estados americanos, arrastando pessoas, árvores, destelhando casas e interrompendo o abastecimento de energia. Um estudo revelou que ondas de calor estão mais frequentes e mais longas do que há 40 anos. A seca na África Austral se agrava e o presidente do Zimbábue declara estado de catástrofe nacional, com milhões de pessoas em risco de fome. Você realmente acha que isso é normal? Os sinais têm aumentado claramente. Intensos avisos de alerta, que poucos de fato percebem. Mas aqueles que conhecem as profecias bíblicas veem as notícias com outros olhos e sabem o que significam. Sinais que anunciam a iminente volta do Senhor Jesus, para que aqueles que estão dormindo despertem. E aqueles que estão de pé, cuidem para que não caiam. Esteja pronto, porque o dia está próximo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e com certeza, diante do que você acabou de acompanhar, vem aquela pergunta na sua mente: e o que será da minha alma? Por isso nós estamos a cada quarta-feira, como hoje não será diferente, vivendo uma série falando sobre os alertas para o fim. Tudo que vem acontecendo no mundo prova e comprova que as Escrituras estão se cumprindo. E eu pergunto para você, será que você está preparado? Pare para avaliar tudo o que acontece no mundo ao seu redor e pese a luz da palavra de Deus e você verá que de fato e de verdade o Senhor Jesus está às portas. Então logo mais às 19 horas aqui na Catedral da Fé,
na Avenida Mauro Ramos, 1310. Nós aguardamos por você. Traga sua Bíblia e eu creio que a palavra de Deus se revelará a você de uma forma extraordinária para que então você possa cuidar do bem mais precioso que é a sua alma, tá bom? Nós começamos o programa Saindo da Crise, hoje é dia 23 de outubro, fique conosco. Olha, meu amigo e minha amiga, se você neste momento se encontra numa situação difícil, de aperto, vivenciando problemas dos quais você de repente diz assim, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. À sua disposição, eu quero deixar desde já o número da nossa central de atendimento espiritual. 11 3573 3535, você pode ligar, estão aí imagens da nossa central de atendimento. E se você preferir, mande uma mensagem para 11 3573 3500. Eu tenho certeza que uma palavra pode ser a direção que você precisa para ter a sua vida totalmente abençoada. Nós vamos acompanhar uma matéria agora, preste bastante atenção e daqui a pouco nós estaremos de volta. Um dos piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. Ao final de fevereiro, pelo menos 293 mil pessoas engrossaram o grupo de pessoas desalentadas. Agora, 3 milhões e 700 mil pessoas com idade para trabalhar simplesmente pararam de procurar porque estão desanimadas. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação, participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Atualmente é dono de um quiosque e vende lanches na orla do Rio de Janeiro. Ele fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. Em janeiro deste ano, o ator Daniel Hertal, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados na ocasião. Ele começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu?
Tudo que você precisa entender é que não há problema ou situação que Deus não seja capaz de resolver. Situações como esta têm sido cada vez mais frequentes. Mas a palavra de Deus promete que haveria diferença entre os que servem a Ele e aqueles que não servem. Por isso que nós estamos convidando as pessoas a fazerem um pacto. E esse pacto com Deus é o que trará a você a garantia de que realmente você alcançará uma nova vida. Vida nova, vida de sucesso, vida de resultado. Por isso que nós estamos clamando a cada segunda-feira para que haja a queda das muralhas. As muralhas são as barreiras, os impedimentos, aquilo que muitas das vezes está entre você e onde você quer chegar, mas com certeza Deus, através da fé, vai derrubar e você vai alcançar o seu objetivo. Vamos acompanhar resultados de pessoas que alcançaram seus objetivos participando segunda-feira. Eu cheguei aqui, pastor, bispo, devendo 700 mil reais, devendo para 2 agiotas, com um oficial de justiça na minha porta todos os dias. Como é que é ter um oficial de justiça na porta e agiotas cobrando? É horrível. E até no condomínio mesmo que eu morava, às vezes eu tinha informação que estavam fazendo reuniões para ver quem ia ficar com o meu apartamento, né? Porque o pessoal ficava monitorando e via que estava indo para leilão. Então era muito triste, era difícil. E fui de fé em fé e Deus me restituiu verdadeiramente. Hoje minha vida está uma bênção. Miséria acabou? Acabou totalmente. Eu recuperei meu apartamento, ninguém levou, né? Deus me deu de volta. Eu tenho mais 4 outros imóveis, mais 4 outros apartamentos em hotel de investimento. Os carros que foram perdidos, tudo o que foi perdido, Deus me restituiu. Eu cheguei no Congresso destruído, devendo 130 mil entre bancos e agiotas. Quanto? 130 mil. Então, depois do Congresso, com as direções, com muita luta, hoje eu paguei todos os agiotas, a empresa está no azul de novo, todos os funcionários de novo com contas pagas. E hoje, antes de vir para cá, eu fechei um contrato de 599 mil reais. No momento que a gente chegou no Congresso, chegamos com a vida derrotada, miserável, a ponto de estarmos devendo para a agiota, sem ter o que comer em casa. Eu pagava água, ou pagava luz, ou fazia compra. E o pior momento meu foi quando, a ponto de eu não ter nada em casa, ter que vender minhas coisas no brechó. Roupa, sapato, deixar lá para poder fazer uma compra de 50 reais, 60 reais. Uma vida miserável. o que é que mudou depois do Congresso? Como é que você está agora? E a gente começou a lutar de fé em fé, se entregamos para Deus, o Espírito Santo tomou conta de nós, fomos batizados. Dali para frente, só maravilha. Deus restituiu a nossa vida em tudo, financeiramente, casamento, principal, que é o Espírito Santo, porque senão nós não estaríamos aqui. É impossível permanecer sem Ele, né? A direção vem dEle, tudo vem dEle, então a gente necessita dEle. E temos paz com os nossos filhos que estão na presença de Deus. Hoje nós temos o nosso próprio negócio no ramo de automóveis. Nós compramos e vendemos automóveis. A gente não tinha dinheiro nem para pagar a prestação de um carro ou gasolina. Hoje nós temos essa condição que Deus tem nos dado. Temos agora alocação de veículos para aplicativos, que foi uma ideia que Deus deu para Ele também. Temos o nosso apartamento. Hoje eu vou no mercado, eu compro o que eu quero, bispo. Eu como o que eu quero. Eu vou aonde eu quero. Se eu quiser viajar, se nós quisermos almoçar nos melhores restaurantes, nós temos essa condição. Do mesmo. Graças a Deus, bispo, dá água por vir. Seu nome? Mário. Seu? Roseli. Quem fala dos dois? Os dois? Qual foi a mudança depois que fez aliança com Deus? Como é que era antes, como é que está agora? Antes, a gente tem um comércio e era só nome, né? Porque a gente tinha dívidas com ele. Tinha nome de comerciante, de empresário, mas a vida era amarrada. Sim, as vendas caíram, clientes sumiram, né? Foi muito difícil. O pior momento para a senhora, qual foi? Foi quando ele ficou doente. E eu tive que tomar a frente de tudo. Ficou tudo na sua responsabilidade? Quer dizer, já não estava fácil com ele bem, quando ele caiu doente, piorou. Piorou. E antes disso, ainda tinha briga dentro de casa, né?
Brigavam muito? Sim, devido à situação, porque até em casa começou a faltar, né? Não tinha condições de estar comprando as coisas que realmente... Não faltava o básico, mas... Era só o básico mesmo? Sim, senhor. Aí... Isso deixava os dois nervosos e acabavam discutindo? Sim, senhor. Era só briga. Aí foi quando ele ficou doente. Ele teve 2 problemas de saúde, aí eu fiquei sem chão, né? Falei, como que eu vou fazer agora? Eu não entendo muita coisa, porque eu quase não ia no comércio. Aí eu tive que tomar a frente. Tinha um funcionário, ele ajudava lá, né, o que ele fazia, e eu, durante o dia, eu ia para o hospital ficar com ele, e ele ficava. Depois eu voltava para resolver as coisas. Ia na fé mesmo, porque foi muito difícil, não foi fácil. O que mudou depois que fez aliança? Como é que vocês dois estão agora? Hoje nós estamos bem, graças a Deus. Hoje até a gente, dependendo da situação, a gente não briga, a gente só conversa, mas depois a gente fica rindo, né, do que, a gente já passou isso, aquilo, e a gente começa a rir da situação. E dos momentos difíceis que passaram. E hoje, como é que está? Hoje está bem. Temos a nossa casa, né? Compramos uma casa, eu tenho meu carro, ele tem o dele, e o comércio hoje, graças a Deus, está bem, vendendo bem. Estão em paz, se entendendo? Senhor, sim, senhor. Está bem? Estou bem. Hoje eu estou bem. Porque antes a gente, nessa perda aí, nós perdemos 3 carros. E ficamos andando de Urbs, indo na igreja de Urbs e de ônibus. Depois que eu saí do hospital, né? Fiquei 12 dias em coma. E aí que ela fez o pacto com Deus, que ela não tinha saída, ficou sozinha, né? O senhor quase morre? Fiquei 12 dias apagado, né? Nos aparelhos. Eu sofri 2 infartos e um AVC. Quer dizer que veio tudo de uma vez só? Sim, senhor, tudo ao mesmo tempo. Se não se agarrasse com Deus, estava hoje viúva, estava hoje falida? Sim, senhor. Sem chão nenhum, né, no momento. Sem chão nenhum. E hoje não, graças a Deus está aí, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, né? Deus abençoe. Graças a Deus. Qual seria a razão pela qual muita gente não consegue ver os frutos do seu trabalho no que tange a vida econômica? O ideal seria que, na proporção do esforço, viessem os resultados. E na mesma medida que se investe, viessem também as conquistas e a tão sonhada vida próspera. Infelizmente, essa realidade está muito longe de ser verdadeira. A falta do poder aquisitivo, as portas fechadas e a ausência de oportunidades no mercado de trabalho tem feito milhares de pessoas viverem dias de extrema angústia e se perguntarem: por que eu não consigo vencer, mesmo empregando tanto esforço? A resposta para esse questionamento é que existe uma amarração espiritual na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, venha e alcance portas abertas e resposta na sua vida financeira. Nesta segunda-feira, nós vamos clamar, nós vamos invocar a Deus em favor da sua vida. Mais uma segunda para a queda das muralhas. E como Deus prometeu a Josué nos tempos bíblicos, assim cumpriu. Se você crer, o que Deus promete para você também vai se cumprir. E sabe o que Deus promete? Uma vida abundante, uma vida de sucesso, uma vida de realizações, uma vida de portas abertas. Muitas pessoas, a cada segunda-feira, têm participado conosco às 7 da manhã, 10 da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, inclusive, com o Bispo Jean Paulo, e 19h30 com o pastor Juliano Brito. Reuniões que promovem a fé para que então, por meio da fé, você alcance a vitória. Acompanhe o que acontece todas as segundas-feiras. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira.
1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. O objetivo dessa reunião é fazer de você uma pessoa abençoada, é fazer você ter sem se perder, é fazer você tirar da sua cabeça o desejo ardente de ostentar. E se você parar para pensar e você tem o Espírito Santo, você entende que você precisa de pouco para ser feliz. Você precisa da bênção de Deus. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. De onde você está aonde você quer chegar, existe um caminho. É como você querer ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola, realizar uma viagem, existe um trajeto. Nem sempre fácil, mas com certeza que te faz chegar no momento certo ao lugar desejado. Assim é a fé. A fé é o que nos leva à conquista dos objetivos. Mas fé não é o que você fala, fé é o que você faz. Por isso que é importante você sair da zona de conforto, tomar uma atitude e colocar dentro de você: segunda-feira eu vou lutar. O ano já está terminando. Então, antes que estes últimos meses se passem, faça o que é necessário para que você termine esse ano com chave de ouro. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Esse é o endereço da nossa Catedral da Fé. Nós vamos agora a mais um Fake News. Aqui no programa, nós sempre apresentamos para você histórias de pessoas que acreditaram por muito tempo em notícias falsas e sofreram, mas um dia a palavra de Deus chegou a elas, a verdade chegou e elas foram livres. Vamos acompanhar. Meu nome é Marilene Suaiden, eu sou gestora pública e revendo essas imagens é como se passasse um filme. É difícil falar porque a gente viu, eu vi as imagens na época, é o que falavam. Vão roubar todo o seu dinheiro. Então, assim, houve uma resistência contra as pessoas também, né? Eu achava que as pessoas que frequentavam aquele lugar eram muito humildes, então eu achava que não era para mim. Essas coisas que a mídia falava mesmo. Vendo as imagens e tudo que a mídia falava e o que eu via na TV, eu pensei, esse lugar eu não vou entrar, não é para mim. Mas ao mesmo tempo, alguns testemunhos que eu até vi na época, eram a mesma história que eu estava vivendo. Eu estava com meu casamento com problemas, eu tentei o suicídio por 2 vezes na época, era uma pessoa extremamente angustiada, tinha vários problemas, mais familiares no casamento, mas eu não procurava ajuda, eu não queria essa ajuda, né? Eu achava que eu não me via na Igreja Universal. Eu fiquei sabendo que o meu esposo estava indo na Igreja Universal, eu já estava frequentando há 3 meses. Foi a mudança dele que me trouxe para a Igreja Universal. Eu já fazia alguns dias que eu não dormia, e eu falei com Deus como Ele pediu para que eu fizesse. Fale com Deus, Má, tudo que você está passando. E naquela noite eu dormi. E foi nesse dia, né, quando eu acordei, senti vontade de ir para a igreja e fui até a Igreja Universal. E é como se como se o pastor soubesse toda a minha história. Então lá eu pude perceber que Deus estava falando comigo. Quando eu entrei, eu fui muito bem recebida, parecia que estava todo mundo me esperando. Eu senti uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E tudo que o pastor falava era a minha vida. Até comentei com ele na época, você contou alguma coisa para ele? Eu falei assim, não, eu nem conheço esse pastor. Tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. Então, naquele dia, eu enxerguei. Deus estava me esperando. O preconceito acabou assim que eu entrei na igreja, porque o carinho,
o carinho dos obreiros, o carinho das pessoas que vieram conversar comigo depois, um período antes, já trouxe uma paz, já trouxe algo diferente. Existia alguma coisa diferente naquele lugar. E foi naquele dia que o Senhor Jesus falou comigo. Então, assim, aquela angústia que eu tinha, aqueles problemas, todas aquelas fantasmas que eu tinha na minha cabeça, desapareceram. Eu saí leve da igreja. O tempo passou, graças a Deus, hoje o meu casamento foi restaurado. A nossa vida familiar também foi restaurada, a nossa vida financeira foi restaurada. Depois de uns 2 meses eu me batizei nas águas, uns 3, 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, eu não tenho palavras para dizer o que a Igreja Universal mudou a história da minha vida, mudou a história da minha família, mudou a história do meu casamento. Então, eu devo tudo a isso, tudo. Tivesse ouvido o meu esposo antes, não tivesse dado ouvido ao que a mídia falava, que os amigos falavam, a minha vida tinha sido transformada antes. Você que está do outro lado com preconceito, vou te dar a receita. Uma oração que eu fiz mudou a história da minha vida. Eu entrei na igreja e saí uma outra Marilene. Faça isso. Venha, nós estamos esperando você. E de repente você é uma pessoa que está acompanhando agora essa programação, mas como ela, que um dia creu em fake news. Porém, a luz de Deus chegou e iluminou o entendimento. E essa pessoa se voltou para Deus e entendeu que tudo que ouviu, na verdade, era mentira, mas a palavra de Deus é a verdade. Se você recebe a palavra de Deus vindo à igreja, à casa de Deus, com certeza essa palavra vai te ajudar, vai te salvar e transformar o teu ser. Por isso que hoje, quarta-feira, alertas do fim. Traga sua Bíblia, se prepare para estar conosco logo mais, tanto às 7, às 10, meio-dia, 3 da tarde, mas especialmente 19 horas aqui na Catedral da Fé. Eu tenho certeza de uma coisa, você vai participar de uma quarta-feira que vai te fortalecer e te aproximar cada vez mais de Deus. Que Ele abençoe a sua vida e sua família e até o nosso próximo programa.